Apocalipse, capítulo 15. Estamos caminhando para o fim do Apocalipse e também para o fechamento da grande tribulação. Essa época prevista na Bíblia, em que Deus punirá toda a humanidade. E esse é um dos capítulos mais claros sobre essa punição, sobre a ira de Deus derramada sobre a humanidade. Estamos aí estudando versículo por versículo, uma caminhada gostosa. O que temos aqui é apenas a introdução. Capítulo 15 é a introdução das 7 taças da ira de Deus que aparecem no Apocalipse, e há uma relação, você vai perceber isso, entre as taças derramadas sobre o planeta, cada uma com um julgamento, e as 10 pragas do Egito. Há uma relação. Lembre-se que Apocalipse tem tudo o que ver com Êxodo. Então são livros, vamos dizer assim, primos, porque eles trabalham dentro de uma mesma temática, inclusive de uma mesma simbologia. E há uma relação aqui então, porque existem feridas nas pessoas, nós vamos ver isso a partir de agora, feridas colocadas sobre as pessoas, o mar sendo transformado em sangue mais uma vez, rios sendo transformados em sangue, o sol abrasando e queimando pessoas, trevas na terra, escuridão total. É o que nós vamos ver até o capítulo 20, algumas coisas acontecendo assim, mas de uma maneira mais clara nos próximos 3 capítulos. Da mesma forma que o Egito se levantou contra Deus e caiu, lá no Êxodo, claro que Deus também derrubará os seus inimigos que se levantam e se levantarão contra Deus no final dos tempos. E essa é a mensagem do Apocalipse 15, Apocalipse 16 e 17. Da mesma forma que o Egito se levantou e Deus o derrubou, Deus também vai derrubar a Babilônia, que é aí nação, naquela época a nação romana, que era uma mensagem também, e os inimigos que forem se levantar contra Deus no futuro. O que diz aí o versículo primeiro? Quem pode ler para a gente o primeiro versículo? Ok, o número 7 mais uma vez simboliza a punição perfeita de Deus, porque Ele vai punir perfeitamente. Nosso Deus é justo. Não vivemos diante de um Deus que vai fazer isso por prazer. Ele vai fazer por justiça. Ele vai punir a humanidade por conta do seu pecado por justiça, porque Ele não teria como fazer diferente. E não cabe a nós uma ideia de que a gente vai julgar a Deus pelo seu julgamento. Deus faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, como quiser, se quiser e da forma que quiser, porque Ele é soberano. Hoje em dia existe uma pequena tendência nós que queremos fazer julgamento com Deus, julgar Deus. Tem gente que fica chateada com Deus porque Deus permite algumas coisas, como se Deus nos devesse alguma coisa. Deus não nos deve nada. Essa teologia da prosperidade aí que está no seu apagar das luzes, né? Porque o povo tem acordado, tem visto que não dá para andar com a teologia da prosperidade. Graças a Deus o povo está acordando, que ensinou durante tanto tempo que nós determinamos, e Deus então nos favorece porque nós determinamos. Essa teologia ensinou muita gente a ficar achando que Deus é um eterno mimador da gente. Deus mima a gente, e essa é uma falácia, é um erro muito grande. Deus não mima ninguém. Deus é justo na sua tratativa sempre, e trata-nos da forma que tem que tratar, e faz o que tem que fazer. Porque uma coisa que a gente estuda na teologia é que Deus tem uma natureza. Essa natureza que Ele tem é pura e é perfeita.
Deus é perfeito em tudo que faz. Então não há nada que Deus fizesse que não fosse melhor que Ele pudesse ou devesse fazer. Nada. Porque Ele é perfeito na sua execução de tudo que faz. Então, se alguma coisa está acontecendo com você e Deus permitiu isso, é porque tinha que acontecer agora. É o melhor momento para acontecer. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que Ele tem que dar glória e graça por tudo. Ele tem que glorificar Deus por tudo e agradecê-lo por tudo. Porque Deus é nosso eterno benfeitor. E por mais que as coisas não estejam muito boas ao nosso ver, ainda assim precisamos crer em Deus e que Ele está fazendo melhor. Difícil isso, mas nós fazemos isso pela fé que temos em Deus, não é verdade? O número 7 então indica a perfeição de Deus no agir, o julgamento perfeito de Deus. Não há ninguém que vai escapar do julgamento do Senhor, ninguém. A pergunta é: de que lado você vai estar naquele momento do julgamento? De que lado você estará? Até o capítulo 20 nós veremos os julgamentos de Deus, e aí no capítulo 21 nós vamos ver a cidade santa, nós vamos ver Jerusalém chegando ao planeta, porque o texto não diz que nós iremos à Nova Jerusalém, nós iremos para o céu, não, é o céu que vem até a terra, e nós vamos ver essa maravilha que é a promessa de Deus se cumprindo na vida do fiel. Nós temos aqui a grande tribulação no final, agora, embora ainda veremos a queda da Babilônia, a queda de Satanás, dos seus demônios, nós vamos ver tudo isso ainda, mas estamos chegando ao final da grande tribulação, e aparece então um sinal maravilhoso no céu. O texto diz isso, um sinal, um outro sinal grande e maravilhoso, algo vai chamar a atenção do planeta, no finalzinho da grande tribulação, para a chegada dos 7 flagelos. E é interessante que todas as vezes que essa ideia aparece, há um sinal no céu, é de fato um sinal de aviso, de que alguma coisa está prestes a aparecer. Versículos 2 até o 4. Ok, é uma coisa interessante a angelologia apocalíptica, isso é muito interessante. Você nunca vai ver anjo aparecendo tanto quanto você vê em Apocalipse. Nenhum outro livro da Bíblia tem os anjos numa situação tão recorrente. Apocalipse é o livro que mais traz os anjos em evidência. São cerca de 40 aparições. Isso sem a gente ficar falando muito daquilo que também pode vir a ser anjo, como alguns termos que são usados, que parecem às vezes que anjos estão em foco também, mas que muitas vezes as nossas Bíblias em português não traduzem dessa forma. Eles estão aqui presentes mais uma vez, trazendo um julgamento. E os santos glorificados aparecem aí também, aqueles que vão ser mortos por causa do Evangelho e que já foram mortos também. São os mesmos que pela terceira vez aparecem aí, os mesmos mortos de uma maneira martirizada, ou seja, aqueles que morreram por conta da pregação do Evangelho, foram martirizados por conta do Evangelho. Mais uma vez eles aparecem aí louvando ao Senhor. Estão diante do trono, uma aparência interessante, porque João vê o negócio como um mar de vidro que tinha uma coloração vermelha no meio, algo muito brilhante que ele vê. A ideia de mar de vidro é uma ideia de uma multidão. Ele olha algo espalhado, ele parece ver de cima algo espalhado, brilhando. Provavelmente os espíritos desses mártires
no brilho. Só que ele vê isso salpicado de vermelho, provavelmente simbolizando a morte desses que morreram de forma tão cruel, porque amavam o Senhor e pregaram o Evangelho mesmo diante de situações tão adversas como na grande tribulação. É bem provável que seja essa a questão aí. Eles estão em pé junto ao mar, uma referência clara ao Êxodo. Lembra? Moisés diante do mar, porque há uma ideia de libertação de Deus por trás, e julgamento inclusive, porque Deus matou Faraó, né? Aliás, matou os cavalos de Faraó e seus cavaleiros. Então há uma ideia de julgamento aí. E eles estão cantando o cântico de Moisés, mais uma referência ao Êxodo. Que cântico é esse, né? O cântico aparece aí. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. O povo cantou isso com Miriam no deserto, depois de passar o Mar Vermelho. Eles viram tão grande milagre que eles teceram esse louvor de gratidão ao Senhor. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Ou seja, eles estão cantando porque sabem que Deus está prestes a fazer justiça, pelo seu sangue derramado, pelo sangue dos seus mártires. Então eles cantam o mesmo cântico de Moisés. E o tema aqui, claro, é a ideia dos inimigos mergulhados em fogo, da mesma forma que os inimigos de Deus, lá na época do Faraó, foram mergulhados no rio, no Mar Vermelho. Então há uma ideia aqui, o tema de Êxodo 15, que traz esse cântico, é um tema de vitória de Deus sobre os seus inimigos. E mais uma vez a vitória será dada aos de Deus, porque o milênio está às portas, e Deus reinará com os seus vencerão mais uma vez. Essa mensagem era importantíssima para a época de João, onde muitos estavam morrendo debaixo das mãos dos imperadores romanos. Então a mensagem do Apocalipse também é uma mensagem para aquela época. Olha, vocês que estão morrendo aí agora, continuem firmes, porque um dia, do outro lado do rio, nós vamos cantar a vitória mais uma vez, porque Deus terá nos dado a vitória mais uma vez. Não desistam da fé. Se você tem pensado em desistir da fé, não desista, porque é justamente essa a mensagem que o Apocalipse 15 está nos passando. Nós não podemos desistir, nós cantaremos a vitória do outro lado do rio, amém, meu irmão? Amém. Eu quero estar lá nesse negócio, mesmo que seja para polir a bota do Gabriel, que vai estar regendo o coral, não tem problema, né? Do outro lado eu vou estar desqualificado, não vai ter mais pregação, então eu vou ter que servir o pessoal do coral. Nós vamos inverter as situações, né? Hoje o Gabriel trabalha comigo e ele tem mania de me chamar de chefe. E aí, chefe, né? Do outro lado eu vou chamá-lo de chefe. E aí, que voz vou fazer, Gabriel, né? E provavelmente o Gabriel ainda vai dizer: cara, não vai fazer voz nenhuma, você vai lavar a roupa do pessoal, você canta muito mal, não vai dar certo, né? Então é uma realidade. Eu não sei se eu vou lavar a beca do coral, se eu vou cantar no coral, eu não sei, eu só quero estar do outro lado, cara. Onde eu vou estar não importa, eu quero estar, porque vai ser uma festa maravilhosa. O negócio vai começar com 1000 anos sobre a face da terra, reinando com Cristo, comendo carnes gordas. Eu já falei isso para você, eu não consigo lá esquecer esse versículo aí. Esse versículo é fantástico. Para um churrasqueiro, isso é um negócio, 1000 anos fazendo churrasco, já pensou no negócio desse? E comendo churrasco, e sem engordar, e sem entupir a veia do coração, e sem precisar pagar, que é o melhor. Esse negócio vai ser ótimo, vai ser lindo, eu estou dentro, pode contar comigo. Eu quero estar do outro lado. E é interessante que o povo de Deus sempre vence no fim.
Isso é uma mensagem não só do Apocalipse, mas é a mensagem da Bíblia inteira. O povo de Deus sempre vence no final. Sempre vai vencer. Isso é uma mensagem importante para qualquer geração. Permaneça ao lado de Deus, porque o povo de Deus sempre vence no final. Eu me lembro, uma vez fui pregar numa igreja em Jacarepaguá, e quando eu fui pregar lá, eu percebi que a igreja estava aqui, o centro de Macumba era do lado. O mesmo muro dividia o centro de Macumba e a igreja. Olha isso. E aí eu fiquei curioso com aquilo, né? Cheguei lá, né? Primeira igreja batista e tal, e não vou nem falar do bairro, para não botar em evidência, mas igreja batista e tal, e olhei assim, centro, não sei o que e tal, espírito. Eu falei, rapaz, um do lado do outro. E aí, claro, né? O primeiro contato que eu tive com o pessoal da igreja ali, eu perguntei, como é que é isso aí? O centro aqui do lado. Eu falei, rapaz, meu irmão me contou, rapaz, precisamos contar as últimas novidades para você. Falei, como é que é isso? Ele falou, rapaz, aniversário da igreja aqui, né? Esse mês e todo meu aniversário, a gente foi lá convidar o pessoal do centro para o aniversário da igreja. A gente já tinha convidado algumas vezes, mas dessa vez fizemos uma campanha mesmo de oração e tal. Fomos lá convidar o pessoal do centro. E aí chegamos lá e convidamos o pessoal, né? Viemos aí no outro dia da semana, que eles tinham aí a reunião deles, e a gente então foi convidar o pessoal para ir à igreja. Para vir à igreja no aniversário. E aí o pessoal do centro falou com a gente até pode ir, se vocês também participarem com a gente aqui um dia. Se vocês vierem um dia antes, a gente vai. A gente vai ter a nossa reunião na sexta. Então, aí a gente pode ir no sábado. Mas vocês têm que vir aqui primeiro, porque vocês nunca vieram aqui. O pessoal da igreja mais do que rápido, tudo bem. Na sexta a gente estará presente. E o pessoal orou a semana inteira. Igreja em oração, de joelhos. E na sexta chegaram os irmãos lá, o corpo de Acorão inteiro com pastor e tudo. E aí começaram lá os batucos, e batuca para cá, batuca para lá, e nada. E os irmãos sentadinhos no banco esperando, né? Tudo terminar. E batuca para cá, e batuca para lá, e os irmãos da igreja começaram a notar um negócio diferente. Esse pessoal está olhando muito para a gente, o que está acontecendo muito? E um olho no culto deles, né? E o outro olho fechado orando, e pedindo a Deus para agir ali naquele lugar. E de repente eles pararam tudo lá, né? Chegaram diante dos irmãos, alguém chegou meio que envergonhado e falou, vocês vão sair embora, porque nenhum espírito desceu. Eles não vão descer se vocês estiverem aqui. Então, vocês podem ir, se eles fizeram parte de vocês, se eles vieram, a gente vai até lá. E sábado a gente vai estar junto. Mas podem ir, por favor. Ou seja, sumam daqui, né? E o pessoal então se recolheu. Tudo bem, legal. Se recolheu e foi embora. E o pessoal saiu do centro, entrou na igreja e continuou orando. E aí, claro, o centro estava com uma quantidade de pessoas em pé. E esse pessoal que estava em pé cometeu o erro de tentar sentar onde os crentes estavam sentados, os bancos que eles estavam sentados. E o irmão disse que na hora que eles sentaram, isso porque teve gente do centro que se converteu e depois contou. Depois que eles se sentaram, o banco estava pegando fogo, eles não conseguiram ficar sentados ali, queimavam, eles não puderam mais sentar ali. E aí o irmão me falou, rapaz, foi um negócio interessante, porque no outro dia eles vieram. E agora eu quero apresentar para você a irmã fulana de tal, que é uma convertida do sábado. E ele foi me apresentar uma irmã que se converteu. Ela foi visitar o centro, ela foi visitar a igreja, era do centro e se converteu naquela semana através da oração dos irmãos, do convite dos irmãos. Ela foi à igreja e se converteu e já estava frequentando a igreja lá com os irmãos. Ou seja, é uma coisa muito interessante, porque
A igreja, quando ora, não há nada que possa impedi-la de realizar aquilo que Jesus falou que ela realizaria. As portas do inferno não poderiam nos conter. Elas não vão nos conter. Nós vamos entrar, nós vamos arrombar as portas e nós vamos partir para cima. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou seja, nós não vamos vencer só lá, não. A gente já tem vencido aqui, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, que a própria Bíblia nos cita. Versículo de número 5 e de número 6. O trono de Deus aparece aqui, os anjos que saem dele trazem as últimas pragas para o planeta. O linho puro que aparece aí, nos anjos, dos 7 anjos, cada um trazendo uma taça, é um símbolo de pureza. Muitos sacerdotes naquela época, de várias divindades diferentes, usavam linho branco como símbolo da sua pureza. Isso era muito comum naquela época. Simbolizava a santidade. Os cinturões de ouro na altura do peito eram um símbolo interessante, porque os juízes se vestiam assim. Então significa que esses anjos estão vindo como juízes sobre o planeta, para julgar e punir. Então essa é a ideia aqui. Jesus também aparece assim, como juiz da humanidade, com esse cinto na altura do peito. Versículos 7 e 8. Ok, então lembra que eu falei lá no começo do capítulo? Esse capítulo de número 15 é uma introdução às 7 taças. Nós vamos começar a ver as 7 taças a partir do capítulo que vem. É interessante que o símbolo da glória de Deus é visto aqui mais uma vez. Da mesma forma que Moisés, quando falava com Deus no monte, o monte fumegou, significa que deu fumaça, e que em uma situação, em Êxodo, Deus fala com Moisés na tenda e depois nem Moisés pode entrar nela novamente, porque Êxodo 40 conta isso. A tenda se encheu de fumaça e nem Moisés pode entrar por conta da fumaça. É porque o fogo sempre foi símbolo da presença do Senhor e a fumaça é o resultado da presença. Então essa é a ideia. E como Apocalipse tem paralelo com o Êxodo, mais uma vez uma figura do Êxodo aparece no Apocalipse. A fumaça da glória de Deus, resultante da presença de Deus. É muito aqui evidente o símbolo de um rei. O rei está presente, o rei que comanda o universo. Então é como se o rei estivesse preparado para julgar alguém. Então a sua presença é evidente. A palavra para taça aqui, ela não tem muito um paralelo no nosso português. Então fica complicado, porque a gente fala taça, você já imagina aquela taça convencional que a gente tem, né? aquele cálicezinho de vidro, aquela taça que a gente está acostumado aí nos jantares dos namorados. Mas não. Essa palavra taça aqui é uma palavra que existia para uma espécie de prato fundo daquela época. Era um vaso largo,
e raso, que era usado para libação. Você já ouviu falar essa palavra aqui nesse púlpito? Eu tenho falado um pouco sobre isso. Quando Paulo fala, já estou sendo derramado, isso é uma libação, é uma oferta líquida. E naquela época era muito comum se valer das ofertas líquidas. Por quê? Porque o sangue muitas vezes era coletado do animal para ser jogado no braseiro, sabe? Subia aquela fumaça do sangue queimado, que pertencia ao Senhor, que era símbolo da vida do animal, o sangue, prescrito em Levítico, tinha que ser assim. Então a oferta líquida muitas vezes era o sangue derramado. Se jogava também outros líquidos em oferta ao Senhor. Davi, quando recebeu a bebida dos valentes que foram na outra cidade com risco de morte, na cidade inimiga, buscar água para Davi, porque Davi disse: quem me dera beber da água que está lá dentro daquela cidade inimiga. E os seus valentes entram escondidos na cidade, pegam água e trazem para Davi, e Davi derrama água ao Senhor. Isso é uma libação, é uma oferta líquida. O que está em voga aqui é justamente essa ideia da oferta líquida. A cena aqui é interessante. Por quê? Porque será derramada, ou será derramado um líquido sobre a face da terra, como se Deus estivesse pegando o sangue dos mártires e derramando de volta sobre a terra. Só vocês derramaram o sangue deles na grande tribulação. Agora nós vamos pegar esse sangue e nós vamos derramar sobre vocês. Vocês vão pagar por isso. Vocês vão ser punidos agora por conta do que vocês fizeram com os meus. Então o sangue vai ser derramado entre o povo que segue a besta, como nós vimos no primeiro versículo, que anda com ela. Então o povo do diabo vai ser punido claramente, de forma evidente. É isso que vemos aqui. O santuário fica cheio de fumaça da glória de Deus e o seu poder, e ninguém podia entrar até que as 7 pragas fossem derramadas sobre a humanidade. Semana que vem nós vamos ver essas pragas começando a ser derramadas. Vocês vão ver um paralelo muito interessante com as 10 pragas do Egito. Você vai ver aí muita coisa parecida, tudo bem? Mas é claro que eu não vou pegar o Apocalipse 16 hoje, porque aí nós vamos terminar muito tarde. O Apocalipse 15 é curto, ele é fácil, a gente conseguiu fazer isso rapidinho, mas os 21 versículos que nos esperam no Apocalipse 16 já são mais complicados um pouquinho. Então eu até imaginei, pensei, vou matar 2, mas não vai dar. A gente vai sair daqui 9h15, 9h20 da noite. Vai extrapolar aí muito o nosso horário convencional. Tá bom? Amém, meu irmão? Amém. O que fica de mensagem para nós? Muito cuidado com a sua vida espiritual. Mais uma vez eu vou dizer isso, porque os pecados são julgados, são punidos quando nós não andamos com Deus. E inclusive quando nós andamos com Deus. A diferença é que eles muitas vezes são punidos aqui. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, lá do outro lado. Mas isso não nos exime da punição aqui. Muitas vezes Deus faz com que passemos por maus bocados por conta do nosso pecado, por conta daquilo que a gente apronta. O pecado é coisa séria e não dá para brincar com o pecado. Que Deus nos abençoe, que possamos viver uma vida em santidade. Amém, meu irmão? Vamos louvar, vamos adorar o Senhor?